Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Microblau. Eu sou a Jaqueline, tenho 28 anos e faço parte do time de RH da Microblau há 2 anos e meio. E hoje, no nosso primeiro episódio, nós vamos comentar sobre um dia muito importante e que tem história. Certo, Elô? Isso aí. Olá, pessoal. Meu nome é Heloísa, tenho 20 anos, faço parte da equipe de marketing da Microblau. E hoje a gente vai falar sobre um dia muito importante, que é o dia 23 de junho, onde é comemorado o Dia Internacional da Mulher na Engenharia. E hoje, no nosso primeiro episódio, nós convidamos as mulheres técnicas da Microblau para comentarem um pouquinho sobre essa data, sobre as dificuldades, as suas histórias no dia a dia dessa profissão. Mas antes de começar, pessoal, se você ainda não conhece a Microblau, entra no site microblau.com.br e também acessa nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, beleza? Pra gente começar, vou pedir para as meninas se apresentarem. Começando pela Pamela. Oi, bom dia, eu sou a Pamela, eu tenho 28 anos, eu estou na MIC há 3 meses como assistente técnica, eu sou técnica em eletrônica e engenheira de automação, e é isso. Olá, bom dia, me chamo Natália, tenho 32 anos, sou formada em técnica de automação industrial e estou na MIC há quase 2 anos, mais ou menos. Olá, bom dia, meu nome é Thaís, eu tenho 32 anos e eu sou formada em tecnologia mecatrônica, estou na empresa há 1 mês. Bom dia, meu nome é Morgana, eu tenho 28 anos, eu trabalho na MIC há 5 anos, eu sou formada em engenharia de energia e sou bacharel em ciências e tecnologias e atualmente eu estou trabalhando na área de eficiência energética na empresa. Opa. Bom dia, meu nome é Natália, eu sou engenheira de controle e automação, estou na MIC já faz aí quase para completar 4 anos e vim da engenharia e agora eu estou na eficiência energética junto com a Morgana. Bom dia, meu nome é Beatriz, eu tenho 20 anos, eu estou me formando em engenharia mecânica e atualmente, aproximadamente 1 mês, eu faço parte da equipe da Mega no comercial. Bom dia, meu nome é Larissa, eu tenho 19 anos, sou formada em técnica de automação e estou na empresa há cerca de 7 meses na parte de back-office de obras. Legal, meninas, obrigada. E, bom, como surgiu essa data, né? Como surgiu o dia 23 de junho? Bom, gente, vou passar para vocês um pouquinho mais de informação sobre esse dia. A organização... Essa sociedade foi criada após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, por um pequeno grupo de engenheiras em Londres, quando essas contribuíram durante e após a guerra com muitas inovações para a ciência e tecnologia. No Brasil, dados do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, registram um crescimento de 42% no número de engenheiros registrados entre 2016 e 2018. Entretanto, no cenário atual, a participação feminina de profissionais ativos na área é de apenas 15%. Bom, agora vamos para as perguntas. Natália, o que você acha de compartilhar um pouquinho aí do seu dia a dia com a gente? Claro, meninas. Bom, a minha função na MIC, eu sou do DAC, que é o atendimento ao cliente, e eu trabalho como técnico volante, que consiste em fazer visitas e a cada dia eu dou um contrato diferente, dando suporte de manutenção preventiva e corretiva, e ultimamente também tenho dado bastante apoio ao setor comercial. No geral, minha rotina é sempre, no primeiro momento, estar lidando diretamente com o cliente. Eu procuro sempre conversar com ele, entender suas necessidades, no que eu posso ajudar, e em seguida eu faço toda uma análise da planta para ver quais são as necessidades críticas do contrato, porque a gente sempre tem aquele escopo criado já de manutenção preventiva. Só que se eu chego no contrato e avalio que tem alguma questão de corretiva, ela se torna prioridade, né? Em paralelo a tudo isso, a gente também vai tratando questões de orçamento, que aqui no Rio, pelo menos, o setor de REPs é bastante importante para a gente está sempre fazendo solicitações. E é isso, assim, é bastante corrido, é pauleira. As casas de máquina são casas de máquina mesmo, né? Eu costumo brincar dizendo que se eu saio do contrato e lavo minha mão e literalmente não ficou suja, é porque eu não trabalhei direito, porque é sobre isso, é se arranhar nas máquinas e se sujar é completamente inerente à profissão e eu amo isso. Legal. E Pamela, você pode falar um pouquinho também? Sim, meu trabalho é bem parecido com o da Nath.
Nós já trabalhamos juntas, inclusive. Apesar de eu não ter tanto contato direto com o cliente, eu também lido bastante com ele, mas eu atuo mais na parte técnica, de pegar, de fazer substituições, de verificar o que precisa ser feito e dar um suporte ao técnico. É isso. Beleza. Então vamos para as meninas aqui. Deixa eu ver. A Thaís pode começar. Legal. Meu dia a dia também tem sido bem corrido aqui em São Paulo. Eu cuido atualmente da parte de reps, como a Natália mencionou, que ela também faz lá essa parte do Rio, e é bem bacana essa nossa troca. E, além disso, eu tenho cuidado de contratos de manutenção. Então, a gente tem a ideia de elevar o volume de contratos e não somente vender por vender, né? Porque a gente está na empresa para atender bem os clientes. Então, verificar qual que é a necessidade dele, tanto na parte de peça de reposição, parte de preventiva e parte de corretiva também, e fazer um atendimento que seja satisfatório para ele. Então, minha ideia não é nenhuma. Então eu tô na empresa para contribuir nessa parte de venda e atendimento ao cliente mesmo. Então beleza. Natália e Morgana, vocês que são da eficiência energética, conta aí um pouquinho de como que é o dia a dia de vocês. Quer começar, Morgana? Atualmente eu lidero a equipe de eficiência energética, né? Então, estou numa rotina de aprendizado ainda, mas a gente trabalha do início ali da parte de vendas até o final ali, quando a gente já entra no contrato de manutenção de ganhos, né? De eficiência. Então, na eficiência é tudo muito dinâmico, né? A gente trabalha muito perto ali do comercial na parte de entender a necessidade do cliente e aí, a partir daí, fazer estudos de eficiência, encontrar oportunidades onde ele pode reduzir o consumo energético, até mesmo o acompanhamento depois ali da obra e depois até mesmo dos contratos de manutenção, quando tem contrato de manutenção de eficiência. Então, a gente pega meio que todas as fases ali que tem na microblau do cliente e é bem interessante, assim, todas essas etapas. Acho que a gente trabalha com... É bem técnico, né, a nossa parte, assim. A gente presta ali todo um suporte para o cliente, então tem uma questão, né, política, de negócios e tudo mais, mas acho que a gente vem num front bem técnico, né? Então, a gente vai na defesa do projeto, na defesa técnica do projeto, repassando com o cliente ali o que ele precisa para fazer o negócio funcionar, para trazer o ganho energético que ele precisa. Acho que é bem satisfatória essa parte, para mim, pelo menos, é bem bacana. Legal, meninas, vamos pra Bia. Vamos lá, eu fico mais dedicada, né, ao comercial da Mega, mas com essa frente voltada a contratos, com objetivo mais de atuação em contratos de manutenção, com eficiência, visando operação assistida. Então, se faz necessário todo esse cunho técnico para entender quais são as necessidades do cliente, verificar o que dentro do nosso portfólio encaixa para a realidade e visando também quais são os objetivos corporativos, como a gente pode agregar isso, né? Então, meu dia a dia tá mais voltado a essa área. Legal. E a Larissa? Bom, eu sou mais focada na parte interna, né, dos meninos, de preparar antes de ir para a obra. Então, eu fico muito ali com o pessoal que é analista, com gestor mesmo de automação. Passa todo por um processo interno, né, da aplicação, engenharia, até chegar ali na parte da automação, né, onde eu faço a preparação do canteiro de obras para os meninos irem. Preparo os nossos documentos de acompanhamento, né, para eles irem mostrando a evolução da obra e todo o planejamento interno com os gestores. Beleza. E aproveitar que vocês já falaram aqui, queria perguntar sobre qual foi o interesse, como que surgiu esse interesse em entrar nessa área? Eu, desde muito nova, sempre tive muita aptidão para querer entender como que as coisas funcionavam, como que se conectavam entre si, entender nesse contexto. E isso foi
enraizando cada vez mais dentro de mim, até o momento que eu tive a oportunidade, quando saí do ensino médio, de seguir nessa parte da carreira técnica, né? Então, eu iniciei o curso de graduação em Engenharia Mecânica e logo participei de projetos dentro da faculdade, com essa visão mais de construção de veículo off-road, depois iniciei a jornada na parte de refrigeração e hoje estou na MIC com um lado mais de automação. Então, cada vez mais a engenharia vem me proporcionando experiências que me fazem muito feliz profissionalmente. Então, no sentido que eu posso atuar em diversas áreas, em diversos segmentos, onde eu me sinto capacitada tecnicamente para exercer tal função. Não, interesse na área técnica realmente foi porque eu cresci com muitos homens e tinha muito engenheiro na minha família. Meu avô adorava fazer gambiarra, então eu fazia junto com ele. Eu falei, não, eu posso fazer uma coisa melhor. Tipo, eu queria deixar automático mesmo. Eu queria fazer robozinhos, essa é a verdade. Só que aí, quando eu entrei no curso técnico, eu me mudei para o ABC. E aqui tem bastante isso, né, de curso técnicos, assim. E aí eu comecei a me aprimorar mais, né? Eu procurei, consegui passar na ETEC. E depois que eu fiz o curso, eu já saí empregada, já na área técnica de engenharia hospitalar. E aí foi. Eu fui gostando, porque eu vi que, tipo, você consegue ver o resultado muito rápido nessa área, né? Tipo, então eu ia lá no cliente atender e eu já via que eu trazia a solução na hora, assim, imediato. Então isso me deu satisfação profissional e pessoal. Legal, Larissa. E agora eu vou fazer a pergunta para as Natálias, né? A Nath Ceoldo, primeiro. Nath, quais são os desafios dessa área que mais te chamam a atenção? Bom, falando da área técnica de um modo geral, né, eu acho que ela é muito interessante porque a gente tem que entender como as coisas funcionam, a gente trabalha o tempo todo com tecnologia, com inovação. Falando mais especificamente da eficiência energética, eu acho que tem um lado muito legal que é, tipo, a gente entender como a gente pode melhorar a operação do cliente, encontrar oportunidades para dar redução de custo para ele, que isso vai ser benéfico para ele, não só para ele, como também para o planeta, né? Então, é uma área muito interessante. A gente está o tempo todo lidando com coisas novas, com maneiras novas, tem que sempre pensar uma nova solução para como a gente vai conseguir reduzir o custo da operação do cliente. Então, é bem interessante, assim, é bem legal. Legal. E Nath do Rio, para você, quais são os desafios dessa área? No geral, eu coloco a questão de desafios muito para mim, propriamente, assim, no meu autoconhecimento. Como eu já mencionei, eu trabalho volante, então cada dia eu estou num contrato diferente. Hoje eu atendo 9 contratos no Rio de Janeiro. E essa rotatividade, cada cliente que eu vou é um inversor de frequência de uma marca diferente, é um atuador diferente. E isso enriquece bastante o meu conhecimento. Então, eu estipulo metas para mim e sempre que eu vejo uma coisa nova, que é um novo aprendizado, o meu desafio, eu me autodesafio, entende? Recentemente eu tive um contato com um controlador de demanda de uma subestação que eu não conhecia e aí eu baixei o manual, tive que ler, tive que aprender e isso para mim é muito enriquecedor. Mas em termos de profissional, hoje na MIC, como eu tenho muito contato com os clientes, eu acho que um segundo desafio é a questão de atender ao cliente, sabe? Eu me preocupo bastante com as necessidades, o que ele precisa, o que eu posso fazer para ajudá-lo. Então, quando eu saio do cliente, sabendo que ele ficou satisfeito, que eu entreguei tudo o que ele precisava, isso para mim eu fui bem sucedida no meu desafio, entende? É basicamente isso. Legal, muito bacana. Bom, agora a minha outra pergunta vai para a Larissa e para a Thaís sobre uma situação pessoal, algum relato que vocês já passaram, se já passaram por alguma situação difícil, ou uma situação também muito boa que vocês queiram compartilhar. Eu já tive algumas situações, ainda mais antigamente, quando eu trabalhava mais em campo, né, tinha essa presença mais em campo mesmo. Eu fui fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, um hospital que eu atendi lá, e eu tive dificuldade com o equipamento, né? Era um equipamento novo, eles até acharam que eu não ia conseguir resolver, eles deram na minha mão para eu consertar lá na hora, uma manutenção corretiva. E eles ficaram olhando assim e tal, tipo, pensaram, não trouxe outro técnico com você, que geralmente eu levava meninos, mas que eu estava treinando. Então, sempre a visão era que os meninos estavam me treinando, mas eu era mais sênior ali em questão de cargo mesmo.
E eu acabei resolvendo. Foi a mesma coisa que a Natália falou, baixei um manual, consegui entender o equipamento, ele era novo, importado de engenharia clínica, e eu consegui resolver. Acho que essa situação foi boa e ruim ao mesmo tempo. Ruim porque me subestimaram, né, como sempre me subestimavam quando ia homem junto, e boa porque eu consegui, me deu uma satisfação muito grande de aprender ali na hora e resolver o problema. Então, em relação a essa questão de vivência, como a Larissa falou, eu também já tive muitas questões onde eu fui subestimada só pelo simples fato de ser mulher. E quando eu iniciei na área técnica, eu fiz o curso de aprendizagem no Senai com 14 anos. Então, eu fiz mecânica de usinagem, montei um caminhãozinho betoneira e nessa época eu fui a primeira mulher na empresa onde meu pai trabalhava a estagiar lá. Então, eram 12 estagiários. Aí eram 11 meninos e eu de mulher. Então, quando eu comecei a estagiar, eu sofri muito preconceito porque não havia nenhuma mulher na época. E eu mexia com torno, com fresa, com retífica. Trabalhava mesmo, como a Natália até comentou, colocando a mão na massa, sujando a mão. E os meninos falaram para mim já algumas vezes, olha, por que você tá aqui? Lugar de mulher é em casa, cozinhando. Um homem que trabalhava lá na empresa por bastante tempo, ele tinha um certo preconceito e ele chegou a falar para mim, você tinha que estar fritando ovo na sua casa. Você não tinha que estar aqui. Então, isso foi desafiador para mim e foi aonde eu realmente falei, não, eu pretendo seguir nessa carreira. Por mais difícil que seja, por mais preconceito que às vezes a gente vai enfrentar, é isso que eu quero para mim. Então, eu continuei nessa área e antes de entrar na Microblau, eu trabalhava com automação, mas com outra área, com parte de robô, né, braços robóticos. Então, eu programava robô de algumas empresas, fazia manutenção neles, trocava óleo, trocava graxa. E eu tenho plena convicção que isso foi... Não é bom, mas foi um impulso para eu falar que eu consigo também, né? E isso, para mim, foi enriquecedor profissionalmente e pessoalmente. Por mais difícil que a situação seja, por mais obstáculos que as pessoas vão colocar, é você quem determina onde você quer chegar. E eu queria chegar em lugares onde eu não imaginava ter chego. E para mim é recompensador estar presenciando essa questão profissional, assim, de onde eu tô agora. É isso. Uou, demais. Meninas, licença, eu tinha um comentário para fazer acerca desse assunto. Só um comentário, Thaís. Eu acho que esse tipo dessas coisas que às vezes a gente escuta, não sei vocês, mas você relatou e eu tenho isso para mim. Ah, você não devia estar aqui. Aí dá vontade de olhar e falar assim, ok, eu vou fazer, ainda vou fazer melhor do que você, sabe? Parece que vira um impulso pra gente. E o meu relato foi assim que eu entrei na MIC, não foi nada assim como foi com a Thaís, tão direto, e eu achei até um pouco engraçado, né? Eu estava treinando, estava rodando com um técnico ainda, acompanhando ele, e a primeira visita nesse contrato eu fiz com esse técnico, e na segunda eu já fui sozinha. E aí o rapaz falou para mim, o engenheiro responsável, falou, olha, vocês... Não, eu falei, tudo bem. E enquanto eu estava esperando o acompanhamento, eu reparei que toda hora ele parava e ficava me olhando. Toda hora. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Por que esse homem está me olhando o tempo todo? E aí teve um momento que eu acho que ele não aguentou. E ele comentou assim comigo, só uma pergunta, vai vir mais alguém da sua empresa ou é só você mesmo? E nessa hora, assim, eu sorri, né? E eu falei, não, sou eu mesmo, eu posso te ajudar em mais alguma coisa? E aí ele falou, não, tudo bem, só para saber. Ficou um pouco sem graça. A sensação que deu é como se eu, sozinha, não fosse o suficiente para atender o contrato dele. Mas eu não me ofendi de forma nenhuma. Eu achei bastante engraçada a situação, o tato que ele teve para poder conversar, falar o que ele falou. E hoje, no geral, eu vejo mais admiração do que preconceito, graças a Deus, né, de eu estar lidando com outros homens, né, sejam do setor de manutenção do contrato ou empresas terceiras, e eles ficarem assim, caramba, mas você vai botar a mão nisso? Vou. Mas
pode dar choque. Falei, eu sei, e eu sou treinada para lidar com isso. Ele, caramba, mas você mete a mão mesmo, ferramenta, tudo igual a ele? Aí eu, todinho. Ele, poxa, que legal. Então, assim, eu acho que isso, com o passar do tempo, e eles vendo, né, essa realidade, conforme as mulheres vierem mais para esse campo, eu acho que eles vão se acostumando mais. Não tem um diferencial entre um homem e uma mulher em questão de intelecto. A gente não pode ignorar a questão de massa, força corporal. Tirando isso, fazemos tudo o que eles fazem e sobre isso. Pessoal, vou continuar as perguntas aqui, mas antes eu queria agradecer a história de vocês, porque eu sei que quem está escutando ou assistindo a gente pode se identificar, e isso é muito importante, porque acho que a gente precisa um pouco disso, né? Eu não estou na área técnica, mas eu acho que quem está escutando, assistindo e já se passou por isso, precisava um pouco desse impulso aí. Em relação a vocês, são grandes exemplos. Só queria agradecer aí em relação. E vamos continuar para as perguntas. Para Morgana e para Pamela, não sei. O que mais te motiva e mais te orgulha nessa profissão, Morgana? Bom, acho que um pouco do que... Acho que as meninas já falaram um pouco, acho que eu vou resumir um pouco agora no final. As Natálias aí, acho. O que a Nath comentou no começo, né? Tem muita energia para ser economizada, tem muita questão ambiental ainda que precisa ser abordada. Então, nós, né, que trabalhamos com eficiência, acho que ver um desperdício, quando a gente chega num cliente, tem aquele desperdício, quando a gente vê essas possibilidades em volta, isso te dá um gás de tipo, nossa, isso é um absurdo, a gente precisa consertar isso. Acho que a Beatriz falou um pouco no começo também, né? É muito rápido, né? Você mexe, você já vê o resultado. Então, esse dinamismo todo que me cerca, assim, me faz querer mexer ou querer identificar novas formas de fazer acontecer. E acho que, de certa forma, o que a Nath do Rio comentou, né, também por mais que eu acho que eu não posso reclamar, assim, eu não passei por situações extremamente críticas, um comentáriozinho ou outro, uma pergunta ou outra, acho que acontecem, mas você sabe que, de certa forma, você tá fazendo o seu papel social ali, né? Então, é uma estagiária nova que entra na empresa e vê que você fez um percurso longo, é uma prima mais nova, é alguém que está se formando, enfim, de certa forma, é meio que um papel social que você tá fazendo, assim, de que, tipo... muitas conseguiram, né? Eu também posso conseguir e tal. Então, acho que tem esse incentivo profissional de que, tipo, tem muitas coisas para serem resolvidas e precisa de gente que resolva. Então, a gente tá aqui para isso. E essa questão social também de ser um pequeno incentivo, né? Acho que diário aí para as meninas mais novas. Como a Morgana falou, já foi falado sobre o assunto. Acho que fica bem claro coisas que nos motivam. Minha motivação e meu orgulho, eles se fundem um pouco. Por exemplo, eu também tenho essa paixão por saber como as coisas funcionam e ver que eu faço parte da coisa funcionar, de ver um sistema funcionando e saber que eu tenho parte naquilo, é muito motivacional para mim. Dá uma sensação boa de dever cumprido, de, poxa, caramba, eu faço parte daquilo ali. Também me dá um orgulho porque às vezes as pessoas olham, acham que é uma coisa muito difícil, e eu saber que não, que eu estou ali, que eu posso ajudar, que eu entendo aquilo ali, também dá um orgulho, também é motivacional. E esse bate-papo que a gente está tendo hoje, eu achei super interessante, super motivacional. Conhecer a história de vocês, fiquei impressionada com algumas, eu confesso. E é isso, gente. Meninas, muito legal. Obrigada por todas estarem aqui compartilhando suas histórias, contando um pouquinho pra gente das suas experiências pessoais e profissionais. Acho que é muito enriquecedor para as pessoas que vão nos ouvir se identificarem também de alguma forma e que vocês estão trazendo aqui muito bacana. Agora a gente vai encerrar com chave de ouro das meninas contando um pouquinho sobre como foi essa participação, o que vocês acharam. E também passar uma mensagem de incentivo aí para as pessoas que querem fazer esse curso, entrarem na engenharia, todas as pessoas, meninas, mulheres, todas as pessoas que têm interesse em fazer esse curso e entrar para essa área.
Então, vamos começar pela Bia. Bia, e aí, o que você achou? Então, dou ênfase ao que vocês já pontuaram, né? Extremamente enriquecedor o nosso bate-papo. Acredito que as pessoas que estão vendo, né, em ênfase as mulheres, isso pode vir com o viés de incentivar, de dar potencial para seguir nessa área. E eu deixo como... Não é palpite, tipo... Sugestão? Isso, obrigada. E eu deixo... Não, sugestão. Incentivo? Incentivo, isso. E eu deixo como incentivo que se realmente gosta de entender como as coisas funcionam, gostam de obter resultados, gostam de melhorar as métricas, entregar a partir das necessidades do cliente, que realmente entre dentro da área, mergulhe. Não é fácil, não é um caminho com uma jornada ao qual você vai estudar muito, se dedicar muito, mas que siga em frente. Eu achei muito bacana, né, dando continuidade no que a Beatriz falou. Muito bacana mesmo a gente se unir para conversar, até para a gente compartilhar um pouco mais dessas experiências que a gente tem no dia a dia, né? Eu ainda estou no comecinho da minha carreira nessa área, mas é uma área que me incentiva todos os dias porque é desafiador. É igual a Natália falou também, às vezes se a gente direciona alguns desafios do dia a dia para um lado positivo, a gente vai crescendo mais. E eu evolui bastante com alguns comentários negativos, e eu deixo esse incentivo também para usar dessa forma. Legal. Nath? Novamente, né, foi bem enriquecedor também, eu acho, esse bate-papo. E assim, o que eu deixaria de mensagem é, se você se identifica com a área técnica, se você gosta de trabalhar com isso, se vê trabalhando com isso, vai lá e faz, não fica muito preocupado com o que vão falar, com comentários de tipo, esse não é o lugar, esse não é o seu lugar, esse não é lugar de mulher. Se você se identifica com isso, vai e faz, não se importa muito pro que vão falar, porque, enfim, você vai mostrar pelo seu próprio trabalho que você sim é capaz, todo mundo é capaz, desde que queira. Uhum. Bom, eu acho bacana também, né? Acho que algumas coisas precisam ser faladas, né? Para se tornarem comuns, normal, né? Então, ver mulheres trabalhando com a área técnica tem que ser comum. Então, a gente precisa falar sobre isso. Como incentivo, eu acho que vai um incentivo para as pessoas que já estão na área, né? Então, assim, incentivem as meninas que estão começando, incentivem as mulheres que querem entrar. Acho que é necessário, às vezes parece pouco pra gente, mas pra pessoa pode ser muito importante, né? Então, pra quem já tá na área, acho que vale esse ponto. E para quem tá começando, acho que assim, eu vou falar pela engenharia, que foi o curso que eu fiz, assim, é um curso difícil porque ele é longo, ele é massivo, mas eu não disse que é impossível, né? Tem muita gente que já se formou, então é possível. E os meninos também acham difícil, então façam, assim, é possível terminar, é totalmente viável e é gratificante quando a gente chega no final. Então, não desistam se vocês têm convicção, as meninas, né, que têm convicção que é isso que querem. Sigam em frente, independente de comentários, palpites, enfim. Sigam o sonho, né? Sim. Muito bacana. Não tenho muito o que falar depois de tudo isso que eu ouvi, assim, foi bem enriquecedor esse bate-papo. Bem desafiador para mim, confesso, porque é o primeiro podcast da minha vida, então o desafio é enorme. Mas, assim, eu quero deixar como incentivo que, independente da área, independente da idade, é para vocês continuarem. A pessoa que for fazer, principalmente na área técnica, é para continuar. Eu já pensei em desistir algumas vezes, acho que a maioria das pessoas começa, ela tem convicção, mas aí chegam algumas coisas, ela pensa em desistir, pensamentos vão vir, mas a gente tem que dominar eles e colocar o nosso cérebro para funcionar em prol de, não, eu escolhi isso e é isso que eu vou fazer mesmo, é isso que eu decidi. Então, não deixar pensamentos negativos atrapalharem a sua jornada. É esse o incentivo que eu deixo. E trocar experiências mesmo, porque independente da idade, é muito bacana a gente saber que não tem faixa etária, não tem questão de classificação social, nada do gênero. É força de vontade e querer mesmo contribuir. Acho que
o maior objetivo de eu entrar nessa área é contribuir por melhorias, não, como já foi falado aqui, melhorias não só na empresa, mas melhorias ambientais, melhorias populacionais. Então, é um crescimento profissional e pessoal ao mesmo tempo. Não é só para eu crescer profissionalmente, ganhar dinheiro. Não entre nessa área pensando, eu quero ganhar muito dinheiro. Não é isso. Se esse for o foco, então já começou errado. Porque o início tem que ser você pensar em, não, eu gosto disso e é isso que eu resolvi fazer. E o dinheiro, ele é consequência, ele é um meio, ele não é o final das coisas. Então, tudo que você se dispõe a fazer bem feito, você vai ser bem reconhecido por aquilo. É esse o incentivo que eu deixo. Demais. Então, eu amei a experiência, apesar de eu ser um tanto tímida, ter muita dificuldade para falar, não sei se ficou perceptível, acredito que sim. Mas eu amei a experiência, amei ouvir o relato de vocês, amei poder falar um pouquinho sobre tudo isso. Acho que é necessário a gente ficar falando sobre o assunto, ver que outras pessoas também têm dificuldades que eu tenho, e achei muito motivacional, muito incentivador essa iniciativa da MIC. Agradeço por poder estar participando dela. E como motivação para quem está entrando na área, bem, se você gosta de saber como as coisas funcionam, se você se identifica com a área técnica, se você gosta disso, só vem. Vem, estuda, sabe que vai ter que estudar até sempre. Não conheço ninguém da área que fale que tenha parado, que interrompeu o estudo e agora está só trabalhando, não. Sempre vai ter uma coisa nova, uma novidade, uma nova tecnologia, uma nova forma de comunicação. Mas se você gosta, é gratificante, você de fato vê os resultados, você consegue ver a sua ação no meio, então é isso, é o que eu tenho. Esse bate-papo me surpreendeu positivamente, né, porque eu ouvi relatos que eu não imaginava, e eu acho extremamente importante a gente estar divulgando isso para as mulheres que pensam e talvez não tenham coragem ou não conheçam de verdade. Nós não estamos vindo aqui para falar que é lindo e são flores. Nós estamos expondo o caminho que a gente vai ter que trilhar. É difícil sim, como a Morgana falou, a Pamela, o estudo é contínuo, a automação é uma área que está sempre em evolução, em engenharias, então não é fácil. E elas precisam ter essa noção. Agora, quando elas querem, elas vão chegar onde quiserem. Basta elas quererem se dedicarem para isso. Entende? Não esmorecer, não desistir na primeira dificuldade, seja na faculdade ou nos cursos, ou com esses comentários que infelizmente ainda existem. E eu quero isso, eu consigo e sigo em frente. É basicamente isso. Demais! Beleza, gente. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro podcast MIC. Eu agradeço a presença de todo mundo. Foi muito importante ter vocês aqui. Espero aí que a gente tenha outras oportunidades para conversar, falar sobre esses assuntos. E para você que está aí escutando, está assistindo a gente, o nosso podcast, não se esqueçam de dar uma olhada no nosso site, nas nossas redes sociais. Nós vamos lançar esse episódio aqui posteriormente. Então, fiquem ligados, a gente vai aí trazer novidades aí na rede social. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a todas as meninas. Muito obrigada ao pessoal aí que tá no Rio, que tá remoto. Foi um prazer conhecer vocês, estar aí nessa caminhada com vocês. Então, beleza? Fechamos? Muito obrigada, galera. É isso aí. Então, agradeço a presença de todas vocês. Obrigada pelos relatos, pelos depoimentos. E agradeço também a você que vai nos ouvir. E é isso, entre no nosso canal e... Canal se inscreve, não precisa. A gente não tem canal, a gente tem canal, tá? Não precisa falar que eu já falei. Já falou. A gente não tem Então, canal. A gente tem canal. A gente tem canal. A gente tem. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez às meninas, a participação de todas vocês. E fechamos então, né? Beleza, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Todo mundo. Muito obrigada. Obrigada.